Se não formarmos homens enquanto fabricamos máquinas, fracassaremos na nossa principal tarefa. Henry Ford. Então eu me chamo Nadir Carvalho, minha esposa se chama Conceição Miranda Carvalho, tenho 3 filhas, Ana Lúcia Carvalho Roger, Luciana Carvalho, Adriana Carvalho de Brito. Eu sou nascido em Rio Claro no dia 5 de junho de 1940 e sou de uma família bem antiga de Rio Claro, que é a família Carvalho. Meu pai chamava-se Valdemar Carvalho, minha mãe Luísa Grandel Carvalho. O desejo do meu pai era me ver na escola ferroviária, porque a escola ferroviária era uma certeza de que você ia ser classificado e ser admitido como funcionário da Paulista. Porque, pelo que todo mundo já deve ter ouvido na história, a Ferrovia da Paulista era um dos melhores empregos aqui em Rio Claro. Então o desejo do meu pai me dá essa emoção porque ele queria muito que a gente entrasse na ferrovia, porque tinha a garantia de emprego. E ele me matriculou. Eu lembro até hoje que ele me matriculou e ainda foi me esperar no portão para levar lá para dentro da ferrovia, para ir na escola. E o maior desejo dele era que eu entrasse. E infelizmente ele não soube que eu passei. Porque ele faleceu em 5 de janeiro de 54. E eu comecei na escola dia 1º de abril de 54. Então ele não... sabia que não, ele não sabia, porque ele não sabia que eu tinha passado, né? Então ele nem soube que eu fui admitido na escola, que, como se diz, era o sonho dele, mas ele não conseguiu ver o sonho dele realizado. Sua mãe era viva ainda? Não, a mãezinha era. A mãezinha que sempre lutou e sempre segurou as pontas, como se diz, né? E minha mãe ficou viúva com 35 anos e meu pai faleceu com 40. Então, com um monte de sonho pela cabeça e aquela coisa de querer ver a gente pelo menos mais ou menos encaminhado. E nós não nos desvirtuamos, não. Eu entrei na ferrovia em 54, na escola em 54. Aquele tempo o curso tinha duração de 4 anos e os professores eram excelentes, sabe? A gente tem muita saudade daquele tempo e o regime dali era regime militar, porque a gente, pela nota, recebia um salário. Então, ou você não queria, e se você faltasse, descontava no salário. E por isso que muitas peças que a gente fazia durante a série metódica, essas peças eram aproveitadas na ferrovia. Por isso que a gente eu consegui me aposentar contando o tempo em que eu frequentei a escola. Então você entrava na escola, era como se você já tivesse a carteira profissional assinada. Era Escola Ferroviária Jaime de Ulloa Sintra. Jaime de Ulloa Sintra. Tá. Esse que era o nome original. Depois o Senai se interessou, porque o Senai já existia, mas não tinha a eficiência que a nossa escola tinha
porque os alunos nossos, queiram ou não queiram, e isso, na época, os diretores meus sabiam, a maior parte dos ex-alunos eram instrutores deles, prestavam concurso e passava, era certeza que era admitido na escola. Aí o Senai fez um convênio com a Paulista, por isso é que passou a se chamar Escola Senai. Você tem que ter sido bom funcionário, ter sido bom aluno, né? Aí apareceu, você se inscrevia. Aí o diretor um dia me chamou e falou assim, tem 5 candidatos, uma vaga só. Falei, nossa, agora é que é a coisa, né? E você teria que ter isso, teria que ter saído da escola com nota na parte teórica acima de 75. E comportamento também acima de 75. Então, era exigido isso, que você tivesse uma nota no almanaque, que chamava almanaque na ferrovia, de nota S8, que era o máximo. Quando fomos fazer o exame, Deus ajudou bastante, eu fui classificado. Fui classificado, mas daí você tinha que dar uma prova-aula. Aí formava uma banca, para você dar uma aula, para ver se você, além de você ter passado já, classificado, os 5, vamos supor, tivesse classificado, você teria que ainda, eles montavam uma banca e eles punham uma porção de aluno numa sala e você ia dar uma aula, por exemplo, eles escolhiam uma peça lá para você, falar assim, dá uma aula sobre como fabrica um martelo, que são essas ferramentas que a gente tem aí. Eu tive a vantagem de que, como eu já dava aula no treinamento, então eu não tinha medo de aluno, sabe? Então, a sala de aula eu dominava mesmo, não é dar uma de metido, essas coisas não, mas eu já tinha facilidade e gostava de falar com gente. Então, facilitou. Então, eu fiz um mural com pincel atômico e fui virando, porque chegou numa hora que o examinador falou assim, pode parar. Falei, nossa, acho que vai mandar eu embora já, né? Bom, aí falei, vou esperar, né? Aí quando terminou, eles têm uma caixa, não é do tamanho dessa, metade dessa, com uma porção de pecinha. Aí você ia, mas você não tinha desenho, não tinha nada. Era para você montar eu vou usar o termo, era para você montar uma coisa com aquilo dali. E você olhava, então você tinha que, é como se fosse um quebra-cabeça, mas tudo peça de metal, com rosca, com porca, com parafuso, para você montar, e tinha um tempo. Eu achei que aquilo lá era um monjolo, e eu fui montando, e no fim era mesmo, você virava uma manivela, batia um batedor para cá, um para lá, que nem uma gangorra. Aí não tem, como se diz, eles não tinham escolha, né? Ou eles escolhiam a gente, ou então não. E durante esse período que a gente tinha os alunos, você tinha que dar aula prática, tinha aula teórica e depois do almoço a aula prática. Aí quando começou a desenvolver bastante essa parte de treinamento, Rio Claro se tornou conhecido no Brasil inteiro, porque nós recebíamos cada 3 meses 30 alunos que vinham de todas as ferrovias do país. Eu ainda tenho amizade com gente do Ceará, de Minas, do Mato Grosso, que a Noroeste entrava por lá, da Sorocabana, da Mogiana, todos fizeram treinamento de freio, porque o único que tinha uma equipe especializada e se dedicava a essa parte era Rio Claro. Porque nós recebíamos assistência direta da Westinghouse, vinham uns engenheiros de lá e tinha os tradutores daqui, que eles vinham para eles ministrar as aulas para a gente, depois a gente ministrava para os... E isso funcionava aonde ainda? Paulista? Era Paulista de Estrada de Ferro. Ainda era. Depois que foi mudando e houve a encampação, né?
que eu lembro bem da primeira greve, eu participei com um mês, tinha um medo de ser mandado embora, porque um mês de serviço, uma greve, foi uma das primeiras... O movimento operário era forte. Era, mas Foi essa greve? Em 58. Para falar a verdade, você foi 1º de abril de 58. E a gente tinha um medo de ser mandado embora, mas você não podia entrar, porque formavam aqueles piquetes na porta, sabe? E não deixavam. E tinha aqueles mais determinados, passavam graxa no trilho, sabe? Então o trem não andava, porque passavam mesmo nas curvas aí perto de Batuvi, os caras iam com tambor de graxa e enchiam a linha de graxa. Então tudo isso eu assisti, sabe? Acho que foi a primeira greve. Depois dessas vieram outras que eu não me lembro, mas essa greve foi... Marcou porque eu era muito novo na ferrovia, né? Então, a gente louco para entrar na ferrovia, depois ser dispensado por uma greve, não seria tão fácil assim, né? A escola, a transição foi uma transição meio esquisita, não tem muito, sabe, data precisa. Porque... Foi extinguindo. Foi extinguindo. Parando de entrar alunos. Isso. Aí nós vamos só formar mais esses daqui, sabe? E ainda só formou... Nossa, sabe? Então, a escola foi extinguindo, que eu creio que ninguém vai conseguir precisar a data. Talvez se procurar o último aluno formado por ela, talvez consiga. Mas foi entre 74 e 76. Já começou... A FEPASA começou a sofrer essa queda que ela houve, porque eu fico bobo de hoje em dia falar tanto em ferrovia, querem implantar ferrovia, quando nós tínhamos uma ferrovia aqui no estado de São Paulo, que era a melhor ferrovia da América, deixaram chegar no que chegou e agora estão falando em implantar a ferrovia. E outra coisa que eu fico doido quando começam a falar de tirar os trilhos do meio da cidade. Tem que tirar. Não tem que tirar, o trilho já estava ali. As cidades é que se formaram em torno da estação. Então primeiro tinha o trilho, uma estaçãozinha, já vinha uma pessoa, já fazia um hotelzinho para os viajantes. Aí a cidade cresceu. Agora hoje a ferrovia é um estorvo. Quando na realidade não tem cidade que não tenha trem no meio dela. Porque as cidades nasceram em torno da estação. Os vagões que tinha vagão aqui que era filetado a ouro. Sabe? Só que talvez hoje não tenha mão de obra para aquela manutenção. Mas então a gente fica... Eu sou muito saudosista nesse sentido, porque eu vi o auge. Eu vi Paulista, Companhia Paulista e depois vi FEPASA. Então eu vi totalmente a diferença, inclusive de comportamento dos funcionários, a gente observou. Queira ou não queira, a gente tem um sentimento grande de ver a que ponto chegou e o que foi. É como se você visse uma pessoa que você gosta muito e se definhando e morrer.